Fala, galera. Então, seguindo aqui a correção, agora a questão 13 do nosso simulado foi a questão 23 da FASE 2021/1. A explicação sobre a formação dessas espécies ao longo do processo evolutivo é que o ancestral dessas girafas passou por um processo denominado... então, eu tenho que ver aqui, né, do que o texto está falando. Existem 4 espécies de girafas, e não uma, como se pensava. Até agora, os pesquisadores acreditavam que havia apenas uma espécie de girafa, com 9 subespécies. Os últimos dados mostram que há 4 espécies diferentes de girafas, que, aparentemente, não acasalam umas com as outras na natureza. As 4 espécies descritas são a girafa do sul, a girafa Masai, a girafa reticulada e a girafa do norte, que inclui a girafa de Nubiana, como uma subespécie, de acordo com o estudo. O artigo também afirma que as diferenças genéticas entre as espécies de girafas são pelo menos tão grandes quanto aquelas entre os ursos polares e os pardos. Caramba, bastante diferente, né? São animais com fenótipos bem distintos. Na girafa a gente acha tudo igual, né? Mas o urso a gente percebe, polar e pardo são bem marcadamente diferentes. Beleza. A explicação sobre a formação dessas espécies ao longo do processo evolutivo é que o ancestral dessas girafas passou por um processo denominado... então olha só, havia um ancestral comum às girafas e desse ancestral comum surgiram essas diferentes espécies. Então ocorreram aí processos de especiação, vários processos de especiação em sequência até gerar essas várias espécies. Quando eu tenho um ancestral comum que gera diferentes espécies, está havendo um processo de evolução divergente. E essa evolução divergente se inicia com uma irradiação adaptativa. Cuidado, irradiação adaptativa não é o mesmo que evolução divergente, não é o mesmo que especiação. A irradiação adaptativa é o estágio inicial, quando ainda, mesmo sendo da mesma espécie, começam a existir ali grupos ligeiramente diferentes que vão ficando tão diferentes, a ponto de não conseguirem mais cruzarem entre si. Pronto, vai estar aí concluída a especiação. Então, ocorre uma irradiação adaptativa, uma evolução divergente, que vai gerar grupos diferentes, vai promover, então, o processo de especiação. Essa é a lógica. Coevolução, não é coevolução, porque a coevolução é quando 2 grupos evoluem paralelamente, uma adaptação mútua, né, entre eles. Convergência adaptativa, não, convergência é o contrário, quando está fechando, está fechando no mesmo ponto. A convergência adaptativa é resultado de uma mesma pressão seletiva em grupos diferentes. E esse é um ponto importante. Convergência adaptativa gera estruturas análogas. Convergência adaptativa gera analogias, enquanto a divergência evolutiva, a evolução divergente, a irradiação adaptativa gera estruturas homólogas, gera, portanto, homologias. Letra C, irradiação adaptativa. Essa é a resposta. Ok? E letra D, seleção artificial. Não tem nada a ver, porque foi um processo completamente natural, não houve ação humana. Então, resposta, sem dúvida, letra C. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço.